dia, boa tarde, boa noite para todos vocês, nossos caríssimos alunos do Eu Quero Passar. Estamos aqui para trabalharmos com vocês a questão de gramática da língua portuguesa. Já demos início ao nosso estudo da gramática, começando do primeiro item do edital, ou de qualquer edital com o qual vocês se deparem para concursos municipais, estaduais ou federais. A questão da fonologia, o estudo do som, que nos ajuda a compreender a diferença entre os fonemas e entre os grafemas, o famoso dígrafo, ou o encontro consonantal, o dífono, o alofone, tudo que pode ser cobrado de vocês em uma prova, numa questão básica, elementar, que você não pode errar, porque fará a diferença, com certeza, esse tipo de questão básica do início do estudo da língua portuguesa, da parte de gramática. Vamos dar continuidade, nós já vimos significante, significado, signo linguístico, a questão do fonema, a questão da variante, do alofone, da variante do fonema. Já vimos o que é o fonema em si, a diferenciação de um único fonema dentro de um signo linguístico. Então vamos dar continuidade a todo esse estudo do som para entendermos e seguirmos adiante em cada ponto do seu edital, certo? Vamos adiante então. Letras ou grafemas. Quando nós falamos em fonema, nós falamos do som. O H é uma letra ou grafema. O H não tem fonema. Ele não tem som na língua portuguesa. Ele terá o som na língua inglesa e outros idiomas, na língua alemã, mas na língua portuguesa ele é mudo. Ele funcionará como letra dentro dos dígrafos, para formar um dígrafo juntamente com outra letra, mas sonoramente ele não tem fonema, somente grafema ou é uma letra. Representam os fonemas na escrita. Então, na realidade, a letra representa o som. Alguns dizem que o som é que representa a letra. Um mesmo fonema pode ser representado por letras diferentes. Isso aí é claro. A própria letra S, ela agrega sons, fonemas diferentes. O S numa palavra, no signo, entre duas vogais, tem som de Z, como casa, casamento. Quando nós falamos sabiás, sabiá é um som sibilante, é diferenciado. Então, nós temos que tomar cuidado, porque uma mesma letra carrega diferentes fonemas. Então, temos que observar aquele tipo de questão que cobra. Tal palavra tem tantos fonemas e tantas letras. Quando nós temos mais fonemas, um número menor de letras ou um número maior de letras e fonemas, nós trabalharemos vários exemplos para que vocês não confundam. Se alguém confunde, passem a não fazer mais confusão com esse tipo de questão, com esse tipo de conteúdo. Olhe bem, chaves, chave, esse som sh, que foneticamente é representado dessa forma, sh, representa o som das letras C e H e pode representar também o som da letra X em shampoo. Sh, chave, sh, shampoo. Mesmo som para letras diferenciadas. Aqui eu tenho um dígrafo. Duas letras com um único som. O som do CH é sh. Um único som, mais duas letras. Shampoo, um único som para uma única letra. Casa, casa, o som do C, casa, é o K. Sexo, o X tem o som de KS, ele é um dífono, é uma letra com dois sons. Sexo, mas eu continuo tendo o som do K. Então, tanto a letra C quanto a letra X, elas carregam o mesmo som. Letras diferentes com o mesmo fonema. Não se esquecendo que, no caso, o som do X aqui, na verdade, é KS. Mas ele carrega o K, que é o mesmo som aqui. Sexo, casa.
o mesmo som para letras diferenciadas. Chave, shampoo, mesmo som para letras diferenciadas. Vamos seguir adiante? Dígrafo ou digramas. O dígrafo é quando nós temos o quê? Nós temos duas letras e o mesmo som. Nós temos duas letras diferentes, mas o som é único. É o caso do LH, do CH, do SS, do RR. São grupos de letras que apresentam um único fonema. Há dígrafos consonantais e vocálicos. Muito cuidado com isso. Às vezes, as pessoas procuram os dígrafos somente relacionados ao SS, RR, CH, LH, SC, S cedilha. Mas nós temos também os dígrafos vocálicos. O AM, o AN. Nós temos duas letras e um único som. ANTA, ANTA. AN, duas letras. Qual é o som? AN. Um único som nasal. É um dígrafo vocálico nasal. Vamos ver aqui. Os dígrafos consonantais, já comentei com vocês. CH, LH, são as letras que fazem o dígrafo. NH, SS, RR, S cedilha, SC, XC, GU, QU. Quando eu digo quero, letras Q, U, E, R, O. Quero, mas o meu som do QU é representado que essas duas letras passam a ter um som K, som de K, quero. Agora, olhe bem. Quantidade, quantidade. Eu pronunciei o som do Q, pronunciei o som do U. Então, eu não tenho mais um dígrafo. Cuidado, vocês têm que observar se o GU e o QU, se existe a pronúncia da letra U. O trema, que com o novo acordo ortográfico ele foi suprimido, o trema deixava claro o quê? Que o U era pronunciado. Linguística, guística, o G e o U pronunciados. Quando nós temos os dois pronunciados, nós não temos dígrafo. Porque dígrafos são o quê? Duas letras, um fonema. Duas letras, um fonema. Quero, QU, K, som. Certo? Os dígrafos vocálicos. AN ou AN, AM ou AM. Em, é M ou é M. In, com M ou N. On. Então, são as vogais agregadas a quê? As letras M e a letra M, desculpe, e a letra N, formando o som an, em, in, Duas letras, um som. Duas letras, um som. A base aqui são consoantes. Então, são dígrafos o quê? Consonantais. A base aqui são as vogais A, E, I, O, U. Então, são dígrafos vocálicos. Portanto, nós temos dois tipos de dígrafos. Os consonantais e os vocálicos. Duas letras, um som. As letras M e M não podem estar seguidas de vogal. Porque se elas estiverem seguidas de vogal, elas vão perder o caráter de dígrafo. Elas passarão a ter um som como mamãe. Mamãe, M-A, som, ma-a. M-A, é diferente. É diferente de dizer, por exemplo, anta. Duas letras, um som. Como se aqui eu tivesse um tio. Anta. Amazonas. Amazonas. Nós temos o AM, depois do AM uma vogal. Então, nós não teremos um dígrafo vocálico se após o M e o N vier uma vogal. É só lembrar do Amazonas. Amazonas. Anta. AM. Depois vem o T, que é a consoante. Então, neste AM nós temos o dígrafo vocálico. Canta. Qual a representação do som? Um K, um A com ti,
tio, o T e o A. Canta, nós teríamos 1, 2, 3, 4 fonemas, enquanto nós temos 5 grafemas, 5 letras, 4 sons. Dígrafo, 2 letras, 1 som. Pode ser consonantal, pode ser vocálico. Minta, ma, o som do M, mi, E e M representado pelo E com tio. O T e o A, menta. Então, o dígrafo fica bem claro para vocês. Ou digramas. 2 letras, 1 som. 2 consoantes, dígrafo consonantal. Uma vogal e a consoante M ou a consoante M não seguidas de vogal, dígrafos vocálicos. Ok? Muito fácil, vamos continuar. Fonema e letra. Já trabalhei isso com vocês. Fica bem claro que uma coisa é som e a outra coisa é exatamente a letra. Isso fica evidente no estudo de língua estrangeira. Por que muitos brasileiros sentem a dificuldade em falar na conversação da língua inglesa? Porque normalmente se diz, fala de um jeito, escreve de outro. Existem sons na língua inglesa que não existem na língua portuguesa. O som do TH, que é soprado, do obrigada, do thank you, que as pessoas assimilam com o som de S, com o som de T, mas é um som inerente ao idioma inglês. Ele não é inerente ao idioma português, por isso essa dificuldade do som. A letra é o que nós grafamos, é o grafema. E o fonema é o que nós falamos, é o som daquilo que nós pronunciamos. Que é o fonema, é a representação sonora mínima. É o M, é o A, E, O, O. O segundo, que é a letra, é representação gráfica, grafia, escrita de fonema. É representação escrita de som. Uma palavra pode apresentar o mesmo número de letras e fonemas ou não. Nós acabamos de ver, canta, 5 letras, 4 fonemas. Sexo, 4 letras, 5 fonemas. Etimologicamente, ou seja, baseado na origem, a letra H é grafada, é escrita, mas não apresenta fonema, não apresenta som. É o famoso H mudo. Ajuda a formar o quê? Os nossos dígrafos que acabamos de estudar, que acabamos de ver. O H na língua inglesa, ele tem a sua sonoridade, mas na língua portuguesa não tem a sua sonoridade. Certo? Vamos adiante? Exemplo. Calha. Olha o LH, olha um dígrafo. O que é dígrafo? 2 letras, 1 som. Calha. 1, 2, 3, 4, 5 letras. Dígrafo, 2 letras, 1 som. Então eu diminuo. 1, 2, 3, 4. 5 letras, 4 fonemas, 4 sons. Canta. C-A-N-T. 5 letras. O A-N é um dígrafo vocálico. 1, 2 letras, 1 som, 2, 3, 4. 5 letras, 4 sons, 4 fonemas. Nexo, N-E-X-O, 4 letras, só que o X é um dífono. O que é o dífono? Uma letra com 2 fonemas. Então, 1, 2, 3, 4, 5, inverteu. 4 letras, 5 fonemas. Porque o som do X é diverso. KS, nexo. Cheque, olha bem. CH, O, dígrafo, 2 letras, 1 fonema. QU, cheque. O U não é pronunciado. Dígrafo, 2 letras, 1 fonema. Vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6 letras. Dígrafo, 1, E, 2, QU, 3, E, 4. 6 letras, 2 dígrafos. 6 menos 2, como é que fica? 4. O número de dígrafo que você tem, você diminui. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 letras, 1 dígrafo. 5 menos 1, 4. 2 dígrafos, 6 letras. 6 menos 2, 4 fonemas. Água.
Pronunciei o G, pronunciei o U. Então, 1, 2, 3, 4 letras. Tem dígrafo? Não. Então, nós temos 4 letras e temos 4 fonemas. Viram como é simples? É elementar, é só ter atenção e compreender plenamente a diferença entre o fonema e a diferença entre o grafema, ou seja, a letra. Espero que tenha facilitado bastante o estudo de vocês em relação à fonologia. Bons estudos em todas as matérias para o seu concurso almejado e até a próxima aula.